Josué, filho de Num, nasceu na tribo de Efraim e cresceu em meio ao deserto, onde o povo de Israel vagava após a saída do Egito. Desde cedo, ele se destacou como um guerreiro valente e leal, servindo como braço direito de Moisés. Durante 40 anos, Josué não apenas lutou batalhas físicas, mas também fortaleceu sua fé, ganhando o respeito de Moisés e do povo. Josué estava diante de uma responsabilidade colossal. Moisés, o líder que havia guiado os israelitas por 40 anos, não estava mais entre eles. A voz de Deus agora ecoava diretamente para Josué, um chamado que exigia mais do que coragem, exigia fé inabalável. Seja forte e corajoso, a ordem divina vinha carregada de uma promessa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Cada palavra carregava o peso da missão que estava à frente. Josué sabia que não enfrentaria apenas exércitos humanos, mas também as incertezas do seu próprio coração e as dúvidas de um povo que, por vezes, se mostrava hesitante. A transição de liderança nunca é fácil, especialmente em tempos de crise. O povo de Israel estava à beira da terra prometida, mas a travessia ainda era um desafio monumental. Josué precisava se tornar a rocha sobre a qual a confiança de todo o povo descansaria. Ele deveria conduzir milhares de pessoas, famílias inteiras, ao desconhecido, guiado apenas pela fé de que a terra à frente, embora repleta de inimigos, era realmente destinada a eles. E essa fé não poderia ser vacilante, pois seria testada a cada passo. Josué se preparava para o próximo passo, não apenas com planos militares, mas com a certeza de que sua força não viria de exércitos bem treinados ou de estratégias infalíveis. Sua força residia na promessa de que a presença de Deus não o abandonaria. Era essa certeza que ele carregava enquanto olhava para o Rio Jordão, a primeira barreira física entre o passado, devagar sem rumo no deserto, e o futuro de uma nação estabelecida. Ele não podia permitir que o medo ou a dúvida se infiltrassem, pois sabia que assim como as águas do Jordão estavam prestes a se abrir, seu coração também precisava se abrir totalmente para a fé que moveria montanhas, ou neste caso, as águas. Com a determinação reforçada pela promessa divina, Josué não hesitou em tomar as primeiras medidas. Ele sabia que para liderar era preciso mais do que dar ordens. Era necessário inspirar confiança e unidade em um povo que, por tanto tempo, viveu à sombra de Moisés. Sem perder tempo, Josué enviou oficiais por todo o acampamento com instruções claras. Preparem-se, pois em 3 dias vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não era apenas uma ordem, era um anúncio de que o tempo de espera havia terminado. Cada pessoa no acampamento entendia que o momento decisivo estava à porta. Nos dias que antecederam a travessia, Josué certamente refletiu sobre a magnitude do que estava por vir. À sua frente, o Rio Jordão corria cheio, em sua época de cheia, tornando a travessia ainda mais desafiadora. Não havia pontes, nem barcos suficientes para transportar todo o povo. A situação parecia impossível aos olhos humanos, mas Josué mantinha a confiança inabalável de que o mesmo Deus que havia dividido o Mar Vermelho para seus antecessores, agora repetiria seu poder diante do Jordão. A ordem foi dada para que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, se posicionassem à frente do povo. A Arca, símbolo tangível da presença de Deus entre os israelitas, era o ponto central da fé de Josué. À medida que os sacerdotes avançavam, o povo observava em silêncio, suas esperanças e temores refletidos nas águas turvas do rio. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas, algo extraordinário aconteceu. O rio, que antes corria em sua força plena, começou a se abrir, formando um caminho seco por onde o povo poderia atravessar. Não era apenas um milagre físico, era um sinal incontestável de que Deus estava com eles, assim como estivera com Moisés. Enquanto o povo atravessava o Jordão, Josué ordenou que um homem de cada tribo pegasse uma pedra do meio do rio, no ponto exato onde os sacerdotes haviam ficado com a arca. Essas 12 pedras, transportadas para a margem ocidental, seriam um memorial perpétuo para as futuras gerações. Quando seus filhos perguntarem no futuro o que significam estas pedras, vocês dirão: as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor.
era um lembrete não apenas do poder de Deus, mas de sua fidelidade em cumprir suas promessas. Após a travessia, Josué ergueu outro memorial com 12 pedras no próprio leito do Jordão, no local onde os sacerdotes estiveram de pé. Enquanto as águas retornavam ao seu curso normal, cobrindo aquelas pedras, elas permaneceriam ali, invisíveis aos olhos, mas profundamente gravadas na memória coletiva de Israel. Josué sabia que, assim como aquelas pedras submersas, a fé e a obediência que sustentaram essa travessia também deveriam ser fundamentos ocultos, mas inabaláveis, da vida do povo. Atravessar o Jordão foi mais do que um ato de conquista territorial. Foi a transição de uma promessa distante para uma realidade tangível. Cada passo dado naquela terra seca era um testemunho vivo de que o Deus que os havia tirado do Egito, guiado pelo deserto e alimentado com maná, agora os introduzia na terra prometida. Josué estava plenamente consciente de que a verdadeira batalha não estava nas muralhas que ainda teriam que derrubar, mas na manutenção da fé que havia trazido o povo até ali. A travessia era apenas o começo, e ele sabia que a estrada à frente exigiria a mesma coragem, a mesma obediência e a mesma confiança no Deus que os havia chamado. Com o povo agora firmemente estabelecido do outro lado do Jordão, a sensação de conquista era palpável, mas Josué sabia que a jornada estava longe de terminar. A terra de Canaã, embora prometida, ainda estava habitada por nações poderosas e cidades fortificadas, cada uma representando um desafio que só poderia ser superado com a mesma fé que os havia trazido até ali. A primeira dessas cidades era Jericó, cujas muralhas imponentes eram conhecidas por sua invulnerabilidade. Jericó não seria apenas um teste de força militar, mas uma prova de fé e obediência a ordens que desafiavam a lógica humana. Josué se retirou para um momento de reflexão e oração, buscando orientação para a próxima etapa. Na quietude desse momento, um homem com uma espada desembainhada apareceu diante dele. Josué, sem saber se aquele ser era amigo ou inimigo, o confrontou diretamente. Você é por nós ou por nossos adversários? A resposta veio clara e firme. Nem uma coisa, nem outra. Venho agora como comandante do exército do Senhor. Era um lembrete poderoso de que a batalha à frente não era apenas uma luta física, mas uma guerra espiritual, onde a presença e a direção de Deus eram cruciais. As instruções que Josué recebeu para a conquista de Jericó foram tanto inesperadas quanto específicas. Ao invés de um ataque direto, ele foi instruído a liderar o povo em um cerco incomum. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, em silêncio. Apenas os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança deviam tocar trombetas feitas de chifre de carneiro. No 7º dia, a ordem era diferente. Eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes e, ao final, todos deviam gritar com todas as suas forças. A simplicidade da estratégia escondia sua profundidade. Era uma demonstração clara de que a vitória viria não pelo poder humano, mas pela intervenção direta de Deus. Durante aqueles 7 dias, enquanto o povo marchava ao redor das muralhas, a tensão deve ter sido imensa. Cada passo, cada toque de trombeta, era uma declaração de fé. Dentro da cidade, os habitantes de Jericó certamente observavam com crescente preocupação. O silêncio dos 6 primeiros dias era ensurdecedor, uma preparação para o clímax do 7º dia. E quando finalmente chegou o momento, quando o grito unificado de todo o povo ecoou pelo vale, as muralhas que pareciam indestrutíveis começaram a ruir. As pedras caíram, as defesas desmoronaram e a cidade ficou aberta para os israelitas. A vitória em Jericó não foi apenas uma conquista militar. Foi uma confirmação para todo Israel de que, com Deus, o impossível se torna possível. O povo que há pouco atravessara o Jordão em terra seca, agora via uma cidade inteira sucumbir sem que uma única espada fosse levantada contra suas muralhas. A destruição de Jericó foi total, com exceção de Raabe e sua família, que foram poupados conforme o juramento feito pelos espiões. Esta salvação, em meio à destruição, reforçou a mensagem de que a misericórdia de Deus está disponível até mesmo em meio ao juízo mais severo. Enquanto o povo se movia através dos escombros de Jericó,
Tomando posse da cidade e dos despojos, Josué sabia que a jornada estava apenas começando. A terra de Canaã estava diante deles, cheia de desafios, mas também de promessas. Cada passo dado naquela terra seria uma continuação da confiança que os havia trazido até ali. As muralhas caídas de Jericó eram apenas o primeiro de muitos sinais de que, com Deus ao seu lado, nenhum obstáculo seria intransponível. Josué liderava agora não apenas um exército, mas uma nação inteira, unida em sua fé e propósito, pronta para enfrentar o que quer que estivesse à sua frente. Com a queda de Jericó, a moral entre os israelitas estava alta, mas Josué não se deixava levar por triunfos passados. Ele sabia que cada nova batalha traria seus próprios desafios e que a vitória em Jericó, embora significativa, não significava que a conquista de toda Canaã seria fácil. A próxima cidade em seu caminho era Ai, uma cidade menor e aparentemente menos fortificada do que Jericó. Confiante na força de seu exército e na recente vitória, Josué enviou um contingente menor de tropas para atacar Ai, acreditando que a batalha seria rápida e decisiva. No entanto, a confiança de Josué e do povo foi abalada quando as tropas israelitas foram derrotadas em Ai. Esta derrota foi inesperada e desmoralizante. O que deveria ter sido uma vitória fácil se transformou em um desastre, e Josué caiu de rosto em terra, em profunda angústia, buscando respostas do Senhor. Ele sabia que algo havia dado errado, mas não era apenas uma falha estratégica, era algo mais profundo, algo espiritual. A derrota em Ai era um sinal de que a proteção divina havia sido retirada, e Josué precisava entender o porquê. A resposta veio de maneira clara e dura. Havia pecado no acampamento. Alguém havia desobedecido às instruções que foram dadas em Jericó, tomando para si despojos que deveriam ter sido consagrados ou destruídos. Esse ato de desobediência havia quebrado o pacto entre Deus e Israel, resultando na retirada do favor divino. Josué, com o coração pesado, sabia que precisava lidar com essa transgressão para restaurar a santidade e a unidade do povo. Após uma investigação minuciosa, Acã foi identificado como o culpado. Ele havia tomado ouro, prata e um manto valioso de Jericó e escondido em sua tenda. Este ato egoísta e clandestino trouxe desgraça não apenas sobre ele, mas sobre toda a nação. Josué, embora profundamente entristecido, sabia que a justiça precisava ser feita para que o favor de Deus pudesse ser restaurado sobre Israel. Acã e tudo o que possuía foram destruídos no vale de Acor, como um aviso solene a todo o Israel sobre a gravidade da desobediência. Com o pecado expurgado do acampamento, Josué reorganizou suas forças e preparou-se para um novo ataque a Ai. Desta vez, a abordagem foi muito mais cuidadosa e estratégica. Sob a orientação de Deus, Josué montou uma emboscada, atraindo as forças de Ai para fora da cidade e cercando-as de ambos os lados. A cidade foi capturada e destruída, e desta vez, os israelitas foram autorizados a tomar o despojo. Esta vitória, embora obtida por meio de uma estratégia humana, foi uma prova de que a obediência e a santidade eram fundamentais para o sucesso das campanhas de Israel. A vitória em Ai restaurou a confiança do povo, mas também reforçou uma lição vital. A vitória depende não apenas de força militar ou planejamento estratégico, mas, acima de tudo, de uma aliança fiel e obediente com Deus. Cada cidade, cada batalha, era um lembrete de que o sucesso de Israel estava intrinsecamente ligado à sua fidelidade. Josué compreendia isso profundamente, e ao conduzir seu povo para o próximo desafio, ele carregava em seu coração a certeza de que, enquanto permanecessem fiéis, as promessas de Deus se cumpririam, uma após a outra, até que toda a terra prometida estivesse sob seu domínio. Após a conquista de Ai, Josué estava determinado a consolidar a posição de Israel em Canaã. Ele sabia que a verdadeira força do povo não residia apenas em vitórias militares, mas na renovação constante do pacto com Deus. Era essencial que Israel mantivesse sua fidelidade, não apenas em palavras, mas em ações, em obediência contínua e na lembrança das promessas e leis que os haviam sustentado até ali.
Com esse propósito em mente, Josué liderou o povo até o Monte Ebal, conforme as instruções dadas por Moisés anos antes. No Monte Ebal, Josué construiu um altar ao Senhor, seguindo as diretrizes rigorosas de não utilizar ferramentas de ferro nas pedras, preservando assim a santidade do altar. Este altar simbolizava a consagração da terra e do povo a Deus, um ato de devoção que reafirmava a centralidade do relacionamento entre Deus e Israel. Sobre o altar, Josué ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, expressando tanto a gratidão pela proteção e provisão divinas, quanto o compromisso de seguir os mandamentos dados no Sinai. Em seguida, Josué escreveu uma cópia da lei de Moisés nas pedras do altar, um ato que não era apenas simbólico, mas profundamente significativo. Esta escrita pública da lei era um lembrete visível para todo Israel de que sua existência como nação e seu sucesso em Canaã estavam inseparavelmente ligados à obediência à lei de Deus. Este ato solidificou a memória coletiva e garantiu que, geração após geração, as palavras que guiavam sua conduta estariam sempre presentes diante deles. Após a inscrição da lei, Josué conduziu todo o povo em um ritual solene. Metade das tribos se posicionou no Monte Ebal e a outra metade no Monte Gerizim, com a Arca da Aliança e os sacerdotes no vale entre eles. Ali, conforme Moisés havia instruído, Josué leu em voz alta todas as palavras da lei, incluindo as bênçãos e as maldições. Cada bênção proclamada era um lembrete das promessas de prosperidade e proteção que viriam com a obediência. Cada maldição era um aviso solene das consequências da desobediência. O povo respondia a cada declaração com um amém, selando seu compromisso com a aliança. Este momento no Monte Ebal não foi apenas uma cerimônia religiosa, mas um ponto de virada na jornada de Israel. Era a consagração da terra e do povo a Deus, uma reafirmação de que, embora a terra fosse física, a verdadeira batalha era espiritual. Josué entendia que, sem essa aliança renovada, todas as conquistas militares seriam em vão. A força de Israel não estava em seus exércitos, mas em sua fidelidade à aliança com Deus. Com a aliança renovada e a lei reafirmada, Josué estava preparado para avançar. Ele sabia que novas batalhas estavam por vir e que os desafios em Canaã não diminuiriam. No entanto, com o pacto entre Deus e Israel solidificado, ele podia marchar com confiança, sabendo que enquanto mantivessem sua obediência, as promessas de Deus seriam cumpridas. Cada passo dado em Canaã, cada cidade conquistada, seria um testemunho da fidelidade de Deus e da obediência de seu povo. Após a solene renovação da aliança no Monte Ebal, a reputação de Israel começou a se espalhar rapidamente por toda Canaã. As notícias das vitórias em Jericó e Ai, bem como da dedicação do povo ao seu Deus, causaram grande temor entre as nações vizinhas. No entanto, nem todos os povos de Canaã estavam dispostos a enfrentar Israel diretamente em batalha. Alguns buscaram maneiras astutas de garantir sua sobrevivência, e os habitantes de Gibeão foram os primeiros a tentar uma abordagem diferente. Os gibeonitas, cientes do poder de Israel e do destino de Jericó e Ai, elaboraram um plano engenhoso. Eles enviaram uma delegação ao acampamento israelita, disfarçada como embaixadores de uma terra distante. Vestidos com roupas desgastadas e carregando pão seco e mofado, os gibeonitas enganaram Josué e os líderes de Israel, fazendo-os acreditar que vinham de uma região longínqua, muito além das fronteiras de Canaã. Em sua astúcia, os gibeonitas solicitaram um tratado de paz, assegurando proteção para seu povo. Josué, confiando na aparência e nas palavras dos gibeonitas, fez um acordo com eles sem consultar o Senhor. 3 dias após o tratado ser firmado, a verdade veio à tona. Os gibeonitas eram, na verdade, vizinhos próximos, habitantes de Canaã. A reação entre os israelitas foi de indignação e frustração por terem sido enganados. No entanto, Josué sabia que o juramento feito diante de Deus não podia ser quebrado. Assim, os gibeonitas foram poupados, mas condenados a servir como lenhadores e carregadores de água para o povo de Israel e para o altar do Senhor. Esse incidente com os gibeonitas revelou não apenas a astúcia dos habitantes de Canaã, mas também as consequências de agir sem buscar a orientação divina.
Josué aprendeu uma lição valiosa sobre a importância de sempre consultar a Deus em todas as decisões, independentemente de quão triviais ou evidentes possam parecer. Apesar do erro, a aliança com os gibeonitas também trouxe benefícios inesperados para Israel, pois logo se tornou evidente que os inimigos de Israel estavam igualmente dispostos a atacar qualquer um que estivesse associado a eles. 5 reis amorreus, ao saberem do pacto entre Gibeão e Israel, uniram forças para atacar Gibeão, esperando destruir a cidade antes que Josué pudesse intervir. Os gibeonitas, temendo por suas vidas, enviaram uma mensagem urgente a Josué, implorando por ajuda. Josué, agora ciente das consequências de suas decisões, não hesitou. Ele mobilizou seu exército e, em uma marcha noturna, avançou rapidamente para socorrer Gibeão. Ao amanhecer, Josué lançou um ataque surpresa contra os exércitos dos 5 reis. A batalha que se seguiu foi intensa, mas o Senhor estava com Israel. Durante a luta, Josué orou ao Senhor e pediu que o sol e a lua permanecessem parados, prolongando o dia para que Israel pudesse derrotar completamente seus inimigos. E assim aconteceu. O sol parou no céu e o dia se estendeu até que os israelitas obtivessem uma vitória total. Essa vitória, marcada por sinais tão extraordinários, não apenas garantiu a segurança de Gibeão, mas também solidificou a reputação de Josué como um líder cuja força vinha diretamente de sua aliança com Deus. A derrota dos 5 reis foi um golpe devastador para os inimigos de Israel, que agora viam claramente que não estavam apenas lutando contra homens, mas contra o próprio Deus de Israel. Com a ameaça dos 5 reis neutralizada, Josué continuou suas campanhas militares, avançando com determinação pelo sul de Canaã. Cada cidade capturada, cada batalha vencida, era mais uma confirmação da promessa de Deus de entregar toda a terra de Canaã a Israel. Josué liderava seu povo com uma compreensão renovada da importância de seguir as instruções divinas, sabendo que o sucesso de Israel estava firmemente enraizado na fidelidade e obediência ao seu Deus. A marcha continuava e a conquista de Canaã estava cada vez mais próxima de sua realização total. Após a vitória contra os 5 reis e suas forças, Josué não perdeu tempo. Ele sabia que a conquista total de Canaã exigiria ação contínua e decisiva. Com o sul de Canaã enfraquecido pela recente derrota dos reis amorreus, Josué viu uma oportunidade de consolidar o controle sobre a região antes que seus inimigos pudessem se reorganizar. Assim, ele conduziu Israel em uma campanha relâmpago, movendo-se de cidade em cidade, assegurando a submissão completa do território ao domínio israelita. Primeiro, Josué liderou seus homens até a cidade de Maquedá, onde os 5 reis derrotados haviam se escondido em uma caverna. Josué ordenou que a caverna fosse bloqueada com grandes pedras e guardada por soldados até que a batalha contra suas tropas estivesse concluída. Após derrotar os exércitos remanescentes, Josué voltou à caverna, trouxe os reis para fora e os executou, conforme a ordem de Deus para eliminar aqueles que se opunham à posse da terra prometida. Seus corpos foram pendurados em árvores até o entardecer e depois lançados de volta à caverna, que foi lacrada permanentemente. Este ato serviu como um aviso claro aos restantes habitantes de Canaã. A determinação de Josué e o poder de Israel, apoiado por seu Deus, eram inabaláveis. Com Maquedá subjugada, Josué continuou sua campanha ao sul. Ele atacou e conquistou cidades estratégicas como Libna, Laquis, Eglon, Hebron e Debir, derrotando seus reis e destruindo completamente suas forças. A estratégia de Josué era clara: cortar o coração do sul de Canaã e garantir que nenhuma cidade pudesse se reerguer para desafiar o domínio de Israel. Cada vitória reforçava a posição de Israel na terra e diminuía a capacidade de seus inimigos de montar qualquer resistência significativa. Essas conquistas não foram apenas vitórias militares, eram avanços em direção ao cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Josué estava plenamente consciente de que ele era um instrumento na realização dessa promessa, e cada passo que dava estava alinhado com a visão que Deus havia dado a seu povo. Após assegurar o controle do sul, Josué voltou sua atenção para o norte de Canaã, onde um novo desafio o aguardava.
os reis do norte, liderados por Jabim, rei de Hazor, formaram uma aliança poderosa, reunindo um exército numeroso como a areia da praia, e contando com muitos carros e cavalos, recursos militares que Israel não possuía. A superioridade numérica e tecnológica dos exércitos do norte poderia ter intimidado qualquer outro líder, mas Josué, fortalecido por suas vitórias passadas e pela constante presença de Deus, preparou-se para enfrentar essa nova ameaça. Deus falou a Josué, garantindo-lhe a vitória sobre essa aliança formidável e instruindo-o a não temer. Com essa certeza, Josué marchou contra o exército aliado em Merom, lançando um ataque surpresa que desorganizou as forças inimigas. A batalha foi feroz, mas a mão de Deus estava sobre Israel, e Josué liderou suas tropas em uma vitória decisiva. Ele capturou Hazor, a principal cidade do norte, queimando-a completamente e eliminando Jabim e todos os seus aliados. Com a destruição de Hazor, a resistência organizada em Canaã foi quebrada. As vitórias de Josué sobre as coalizões do sul e do norte significavam que a terra prometida estava efetivamente nas mãos de Israel. No entanto, a missão de Josué ainda não estava completa. Embora as principais fortalezas tivessem sido conquistadas e os exércitos inimigos dizimados, ainda restavam bolsões de resistência em diversas partes de Canaã. Mas a estrutura do poder inimigo estava destruída, e o caminho para a distribuição da terra entre as tribos de Israel estava aberto. Josué, ciente de que a posse física da terra não era suficiente, sabia que precisava consolidar as conquistas com a organização interna do povo. Era hora de dividir a terra, estabelecer as tribos em seus territórios e garantir que a nação de Israel estivesse não apenas unida militarmente, mas também espiritualmente, comprometida com os mandamentos de Deus. As grandes batalhas haviam sido vencidas, mas a verdadeira tarefa de estabelecer Israel como nação ainda estava por vir, e Josué estava preparado para liderar seu povo em cada etapa desse processo. Com as grandes campanhas militares encerradas e os principais inimigos derrotados, Josué voltou sua atenção para a tarefa monumental de dividir a terra de Canaã entre as tribos de Israel. Esta era uma etapa crucial, pois garantiria que cada tribo tivesse um lugar seguro e próspero na terra prometida, onde pudessem se estabelecer e florescer. A divisão da terra não era apenas uma questão de distribuição de território, era o cumprimento das promessas feitas por Deus aos patriarcas e uma afirmação do pacto renovado com as novas gerações de Israel. Josué, junto com o sacerdote Eleazar e os chefes das tribos, começou o processo de divisão da terra por sorteio. Cada tribo, exceto a tribo de Levi, que receberia cidades para a habitação e o direito ao sustento através das ofertas e dízimos do povo, recebeu uma porção do território. As tribos de Judá, Efraim e metade da tribo de Manassés receberam suas porções ao oeste do Jordão, enquanto as outras tribos também foram estabelecidas em diferentes partes de Canaã. A terra foi distribuída de acordo com o tamanho de cada tribo, suas necessidades e, em alguns casos, conforme suas conquistas anteriores. Dentro desse processo, Josué também se assegurou de que as cidades de refúgio, conforme ordenado por Moisés, fossem estabelecidas. Essas cidades eram designadas para proteger aqueles que matassem alguém acidentalmente, garantindo-lhes um lugar seguro até que pudessem ser julgados com justiça. Além disso, Josué cuidou para que as cidades para os levitas fossem distribuídas por todo o território de Israel, permitindo que os levitas pudessem cumprir suas funções sacerdotais e educacionais entre todas as tribos. Enquanto as tribos tomavam posse de suas heranças, houve uma preocupação entre as tribos que se estabeleceram a leste do Jordão. As tribos de Ruben, Gade e a outra metade da tribo de Manassés. Temendo que a distância física do tabernáculo, localizado em Siló, pudesse levar à divisão espiritual entre os israelitas, essas tribos construíram um grande altar junto ao Jordão. Quando as outras tribos ouviram falar deste altar, inicialmente entenderam como um ato de rebeldia ou idolatria, o que poderia trazer a ira de Deus sobre toda a nação. Em resposta, Josué e os líderes de Israel enviaram uma delegação para investigar e confrontar as tribos do leste. No entanto, ao invés de um ato de rebelião, as tribos de Ruben, Gade e Manassés explicaram que o altar era um testemunho.
uma lembrança para as gerações futuras de que, embora separados pelo Jordão, eles eram parte do povo de Deus e compartilhavam a mesma fé e alianças. O altar não era para sacrifícios ou adoração, mas um símbolo de unidade. Com essa explicação, a tensão foi dissipada e a paz foi mantida entre as tribos. Com a terra distribuída e os compromissos renovados, Josué percebeu que seu tempo estava se esgotando. Ele havia cumprido sua missão com fidelidade, liderando Israel da travessia do Jordão até a conquista de Canaã. Em um último ato de liderança, Josué convocou todo o Israel, juntamente com seus líderes, para uma grande assembleia em Siquém. Ali, ele relembrou as obras poderosas de Deus, desde o chamado de Abraão até a libertação do Egito e a conquista da terra. Josué exortou o povo a temer ao Senhor e a servi-lo com integridade e fidelidade, afastando-se dos deuses que seus antepassados haviam servido. Diante da assembleia, Josué colocou uma escolha clara: escolham hoje a quem irão servir. Mas ele declarou de forma resoluta: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. O povo respondeu em uníssono, renovando seu compromisso de servir a Deus e rejeitar qualquer forma de idolatria. Para selar esse compromisso, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e ergueu uma grande pedra sob uma árvore como testemunha do pacto renovado entre Israel e o Senhor. Após essas ações, Josué finalmente descansou de sua longa e extenuante jornada. Ele morreu aos 110 anos, sendo sepultado em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, a herança que ele próprio havia escolhido. Israel continuou a servir ao Senhor durante toda a vida dos anciãos que viveram após Josué e que haviam testemunhado todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. Josué deixou um legado indelével. Ele não apenas conduziu Israel em vitórias militares, mas também firmou as bases para uma nação que deveria viver em aliança perpétua com Deus. Sua vida e liderança permanecem como um exemplo de fé, obediência e dedicação, mostrando que a verdadeira conquista vai além do território. Ela se encontra na fidelidade ao propósito de Deus e na formação de um povo comprometido com seus caminhos.